Let us pray. Gracious God, we lift up our hearts to worship Thee this day. Gracioso Deus, nós preparamos o nosso coração para te adorar hoje. We are very conscious that we need Thy blessing. Somos muito conscientes de que precisamos da tua bênção. We pray that Thou wouldst give to us the help of the Holy Spirit. Te rogamos para que pela Escritura tu nos ajude com o teu Espírito. We confess that we are not worthy of Thy mercy and Thy love, Confessamos que não somos merecedores da tua misericórdia e do teu amor. but we thank Thee that Thou hast given to us the Lord Jesus Christ to be our Savior. Mas agradecemos por termos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. We praise Thee, Lord, that all our sins are forgiven when we are justified. Louvamos a Deus porque todos os nossos pecados são perdoados e somos justificados. We pray that every one of us here today would put their faith in Jesus Christ as their Savior. Oramos para que todos presentes aqui hoje coloquem a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador. And we thank Thee that when we trust in Jesus Christ, all our sins are pardoned. E agradecemos a Ti, porque quando colocamos a nossa confiança em Jesus Cristo, todos os nossos pecados são perdoados. We thank Thee, Lord, that we have access into Thy presence as the children of God. Agradecemos a Ti, Senhor, porque temos acessos a todas essas bênçãos em Jesus Cristo, nosso Senhor. And we pray now that Thou wouldst bless our sermon this morning, that it might be for the good of our souls. E rogamos para que toda adoração feita hoje seja para o bem de nossas almas. Forgive us for all our sins, for Jesus' sake. Amen. Nos perdoa todos os pecados por Jesus Cristo. Amém. Our subject this morning is the nature of justification. O nosso assunto nesta manhã é a natureza da justificação. Because justification is such an important doctrine, it is vital that we understand clearly what is meant by justification. Porque a justificação é uma doutrina tão importante, é vital que entendamos claramente o que significa justificação. Satan has been attacking this doctrine ever since New Testament times. Satanás tem atacado essa doutrina desde o tempo do Novo Testamento. As we saw last night, there are many heretical views with regard to justification. Como vimos ontem à noite, há muitas visões heréticas a respeito da justificação. So in this sermon, we will try to show the true nature of justification. E neste sermão tentaremos mostrar a verdadeira natureza da justificação. It's very important that we all have a clear understanding of what is meant by this doctrine. É importante que todos tenhamos um claro entendimento dessa doutrina da justificação. First of all, it's very important to remember that justification is forensic or judicial. É fundamental entender que a justificação é forense ou judicial. It is the action of a judge. É o ato de um juiz. Actually, it's something that takes place in the court of heaven. É algo que acontece no tribunal do paraíso. It's something that God does and only God can do. É algo que somente Deus faz e que somente Ele pode fazer. And when He does it for us, He doesn't change us, but He changes our standing in the presence of God. E quando Ele o faz, Ele não nos muda, Ele muda o nosso estado perante Ele. Justification doesn't make us holy, but justification makes us righteous in God's sight. A justificação não nos torna santos, mas nos torna justos à vista de Deus. To illustrate this, I would like to take the case of somebody who is accused of having committed murder. Para ilustrar isso, gostaria de pegar o caso de alguém que é acusado de ter cometido um assassinato. Actually, this man didn't do it. Na verdade, ele não o fez. He is tried for the crime. Ele é julgado por este crime. The judge finds him guilty. O juiz o encontra, o acha culpado. He did not do it. Ele não o fez. He is not really a murderer.
ele não é realmente um assassino, Yet in the eyes of the law, he is a murderer. mas ainda assim, perante a lei, ele é um assassino. Now think about somebody who actually is guilty of committing murder. Agora, pense em outra pessoa que é de verdade culpada de assassinato. He is tried and found not guilty. Ele é julgado e considerado inocente. He had a very clever lawyer who succeeded in getting him off free. Ele teve um advogado muito sábio que foi bem-sucedido em libertá-lo. In reality, he is a murderer, but in the eyes of the law of the land, he is innocent. Na realidade, ele é um assassino, mas aos olhos da lei e da terra, ele é inocente. The finding of the court doesn't change his nature. A descoberta daquele julgamento, daquela corte, não muda a natureza do homem. In reality, he is a murderer or he is not. Na realidade, ele é ou ele não é um assassino. The law does not make the man a murderer, although he be unjustly regarded as such. A lei não torna esse homem um assassino, embora ele possa injustamente ser considerado como tal. On the other hand, the sentence of the judge may pronounce the man who has committed the crime as innocent. Por outro lado, a sentença do juiz pode pronunciar esse homem que cometeu o crime inocente. Now we are all sinners in reality and in actual fact. Agora, todos nós somos pecadores, na realidade e no fato verdadeiro. We sinned in Adam before we were born. Pecamos em Adão antes mesmo de nascermos. Since entering this world, we have sinned against God in thought, word, and deed every day. Desde que entramos nesse mundo, pecamos contra Deus em pensamento, palavras e ações todos os dias. We are all guilty criminals as far as the law of God is concerned. Somos todos criminosos, condenados, culpados, até onde a lei pode nos esclarecer. As sinners, we are in our natural state under the wrath and curse of God and on our way to eternal punishment. Como pecadores, todos estamos em nosso estado natural, sob a ira e a condenação de Deus, no nosso caminho para a punição eterna. We deserve hell forever. Merecemos o inferno para todo sempre. But when we believe in Jesus as our Savior, we are justified. Mas quando cremos em Jesus como nosso Salvador, nós somos justificados. This means that we are pardoned of all our sins and regarded as righteous in the eyes of God. Isso significa que somos perdoados de todos os nossos pecados e considerados justos aos olhos de Deus. We are not innocent. We actually did commit these sins. Não somos inocentes, na verdade nós cometemos esses pecados, But we are forgiven. mas somos perdoados. God looks upon us as righteous and we are clothed in the righteousness of Christ. Deus nos olha como justos e vestidos da justiça de Cristo. As Romans 8 verse 1 says, there is therefore now no condemnation to them who are in Christ Jesus. Como está dito em Romanos capítulo 8, verso 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Now, in order to understand this subject of justification, I would like us to look particularly and carefully at the Shorter Catechism. Para podermos entender melhor essa doutrina da justificação, gostaríamos de olhar a pergunta 33 do nosso breve catecismo. Question 33 in the Shorter Catechism asks the question, what is justification? A questão 33 do nosso breve catecismo traz a pergunta: o que é a justificação? The answer is, justification is an act of God's free grace, wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight, only for the righteousness of Christ, imputed to us and received by faith alone. E a resposta é: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados
e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo a nós imputada e recebida pela fé somente. These definitions in the Shorter Catechism are brilliant. Essa definição do breve catecismo é brilhante. It's important for every one of us to study the Shorter Catechism and to know it. É importante, por isso é tão importante conhecer e estudar o breve catecismo. Anyone who masters the Shorter Catechism already has a good understanding of the Bible and of the theology of the Scriptures. Qualquer um que estude o breve catecismo tem um bom entendimento da teologia e desse ensino bíblico a respeito da justificação. So let's now work our way through this Shorter Catechism. Vamos trabalhar mais adentrando o breve catecismo. First of all, we see that it is an act. Justification is an act. Primeiro, a justificação ela é um ato. It's not a work. It's not something that takes place over a period of time. Não é uma obra e não é um processo que dura por um período de tempo. It happened in a moment. Aconteceu em um momento. In this way, it's quite different from sanctification. E nesse sentido é bastante diferente da santificação. Sanctification goes on from the point of our conversion until we die. A santificação vai do momento da nossa conversão até a nossa morte. But justification takes place at one point in our lives. Mas a justificação acontece em um ponto, em um momento da nossa vida. It is an act of God. É um ato de Deus. It is perfect and complete in a moment. É perfeita e completada em um momento. When we get to heaven, we won't be more justified than we are today. Quando nós chegarmos ao paraíso, não seremos mais justificados do que somos hoje. When we die, our sanctification is completed and we are made perfect. Quando nós morrermos, a nossa santificação estará completa. Nós estaremos perfeitos. We are then glorified. Seremos então glorificados. But we will not be more justified in heaven than we are here today. Mas não seremos mais justificados no paraíso do que somos agora, hoje. Next, we notice that it is an act of God's free grace. E em seguida precisamos entender que a justificação é um ato da livre graça de Deus. It is an act of God particularly attributed to the Father. É um ato de Deus particularmente atribuído a Deus o Pai. It's an act of free grace in that it is not something that we earn or merit. É algo da livre graça de Deus e não algo que nós merecemos ou ganhamos. We don't deserve it. We are unworthy of being justified. Não a merecemos, nós somos indignos de sermos justificados. God bestowed it upon us in His great mercy and love. Deus a derrama sobre nós em sua grande misericórdia e amor. God doesn't justify all men and women. Ele não justifica todos os homens e todas as mulheres. He justifies only the elect whom He has loved from all eternity. Ele justifica apenas os eleitos, aqueles a quem Ele chamou de toda a eternidade em seu amor. He justifies only those for whom Christ died on the cross and made atonement. Ele justifica apenas aqueles por quem Cristo morreu na cruz, expiando pelos seus pecados. Christ did not die for everyone. He died for those whom the Father gave Him. Cristo não morreu por todos, mas por aqueles que Deus o Pai o deu. God justifies only those who are born again of the Spirit of God. Ele justifica apenas aqueles que são nascidos de novo pelo Espírito de Deus. Next, we notice that God in justification pardons all our sins. Em seguida, precisamos entender que na justificação Deus perdoa todos os nossos pecados. It's not simply our past sins that are forgiven. Não é simplesmente pelos nossos pecados passados que somos perdoados. Rather, all our sins are forgiven, past, present, and even future. Mais do que isso, os nossos pecados passados, presentes e futuros são perdoados. If our future sins were not forgiven, we would need them to be forgiven in the future, which would turn justification into a process.
Se assim não fosse, nós precisaríamos de uma justificação também futura, o que tornaria não um ato, mas um processo. All our sins need to be forgiven. Todos os nossos pecados precisam ser perdoados. One sin is sufficient to condemn us to hell forever. Um pecado é o suficiente para nos condenar ao inferno para sempre. Further, in justification, God accepts us as righteous. Ademais, na justificação, Deus nos aceita como justos. Many people forget this part of justification. Muitas pessoas esquecem essa parte da justificação. They think that justification only refers to the forgiveness of sins. As pessoas pensam que a justificação tem a ver apenas com os pecados perdoados. But it is a huge added blessing that we are regarded as righteous. Mas é uma enorme, uma imensa bênção conferida a nós ter os nossos pecados perdoados. Your sins could be forgiven, and yet you would have nothing to commend you to God. Os seus pecados poderiam ser perdoados, mas ainda assim, nada necessariamente nos recomendaria a Deus. There would be no reason why he should take you into heaven. Não há nenhuma razão pelo qual ele deveria levá-lo para o paraíso. But in justification, there is also a positive righteousness given to us which commends us to God. Mas na justificação há também uma justiça positiva que nos recomenda a Deus. So in justification, we are made pleasing to the sight of God. Na justificação nós somos feitos agradáveis à vista de Deus. Next, we notice that this justification is only for the righteousness of Christ imputed to us. A justificação é apenas pela justiça de Cristo imputada a nós. So the righteousness that we have as Christians is not our own by nature. A justiça que temos como cristãos não é nossa por natureza. Indeed, as the scripture says, all our righteousnesses by nature are filthy rags. De fato, a Escritura nos diz que todas as nossas justiças são como trapos de imundícia. Isso está em Isaías 64:6. We have nothing to commend us to God, but our Lord Jesus Christ is perfectly righteous. Não temos nada em nós que nos recomende a Deus, mas em nosso Senhor Jesus Cristo, que é perfeitamente justo. In justification, God does something amazing. Na justificação, Deus faz algo incrível. God imputes to us or reckons to us the righteousness of Christ. Ele nos imputa, nos garante a justiça de Cristo. Christ wears, as it were, a beautiful, long, white, perfect robe, which has no stains. Cristo a veste como uma longa túnica branca onde não há nenhuma mancha. And this beautiful white robe is given to us in justification. E esta linda túnica nos é dada na justificação. The church is the bride of Christ. A igreja é a noiva de Cristo. As the psalmist says in Psalm 45 and verses 13 and 14, the daughter of the king is all glorious within. Her clothing is of wrought gold. She shall be brought unto the king in the raiment of needlework. Como diz no Salmo 45, versos 13 a 14, a filha do rei é toda gloriosa. A sua vestimenta, ela é adornada com ouro. Ela deve ser trazida ao rei com trabalho de artífice. This beautiful robe is the imputed righteousness of Christ. Esta linda túnica, esta linda roupa é a justiça de Cristo nos dada pelo próprio Cristo. So our filthy rags are taken from us and a bridal garment is given to us. Portanto, nossos trapos de imundícias são removidos de nós. Just as the sin of Adam was imputed to all of us who descended from him by ordinary generation, so the righteousness of Christ is imputed to all the elect to believe in Jesus. E do mesmo modo que o pecado de Adão é imputado a todos nós que somos descendentes dele por geração ordinária, assim também a justiça de Cristo nos é imputada.
A distinction is rightly drawn between the active and the passive obedience of Christ. Uma distinção é corretamente observada entre a obediência ativa e passiva de Cristo. Christ's passive obedience is his humiliation and suffering. A obediência passiva de Cristo é a sua humilhação e seu sofrimento. These are part of his whole human life on earth, from conception and birth until the climax in his death. Estas são parte de sua completa vida humana na terra, desde a concepção e nascimento até o ápice na sua morte. Romans 6:23, the wages of sin is death. Como é dito em Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Our sin was imputed to Christ and he was punished in our place. Nosso pecado foi imputado a Cristo e ele foi punido em nosso lugar. Christ's active obedience is his holy life. A obediência ativa de Cristo é a sua vida santa. He was tempted in all points by Satan, just as we are tempted. Ele foi tentado por Satanás em todos os pontos, assim como nós somos tentados. Although he was tempted in all points like us, he never sinned. Mas, embora ele tenha sido tentado em todos os pontos como nós, ele nunca pecou. And that perfect life is now given to us, imputed or reckoned to us. E essa vida perfeita é dada a nós. The beautiful life of Christ is ours and earns heaven for us. A vida bela, a linda vida de Jesus é nos dada, assim como o paraíso é dado a nós. Next, from the Catechism, we see that justification is received by faith alone. Assim como também é dito no Catecismo, a justificação nos é dada pela fé somente. Faith has a very important part to play in justification. A fé é parte muito importante da justificação. It's not the basis of our justification, but rather the instrument by which we receive salvation from God. Ela não é a base da nossa justificação, mas antes o instrumento que recebe e abraça a salvação que Deus nos dá. Faith is the empty hand that receives justification from God. A fé é a mão vazia que recebe a justificação de Deus. So in that sense, faith is the alone instrument of justification. A fé não é sozinha o instrumento de justificação. It's worth our while considering another of the shorter catechisms, number 86. É válido nós consultarmos outra pergunta do nosso breve catecismo, a pergunta 86. This catechism asks the question, what is faith? Essa pergunta do catecismo questiona: que é a fé em Jesus Cristo? The answer is given. Faith in Jesus Christ is a saving grace whereby we receive and rest upon him alone for salvation, as he is freely offered to us in the gospel. E a resposta é que fé em Jesus Cristo é uma graça salvadora pela qual o recebemos e confiamos só nele para a salvação, como ele nos é oferecido. Christ is to be preached freely to sinners. Cristo deve ser pregado livremente, gratuitamente aos pecadores. In the gospel, he is freely offered to all. E o evangelho oferecido gratuitamente a todos. The gospel is the good news of the Son of God who became man, offered himself to God as a sacrifice for the sins of his people. O evangelho são as boas novas, e as boas novas são que o Filho de Deus se tornou homem por nós e se ofereceu a Deus como sacrifício pelos pecados de seu povo. Christ died for us and rose again. Cristo morreu por nós e levantou-se novamente. He is the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Faith receives and rests upon Christ and Christ alone for salvation. Portanto, a fé recebe descanso em Cristo e Cristo somente para a salvação. Next we look at the ground of our justification.
Em seguida, vamos dar uma olhada no que é o solo, a base, o fundamento da nossa justificação. The ground or basis of our justification is the person and work of Jesus Christ. O fundamento, ou a base da nossa justificação é a pessoa e a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Some people think that the ground of our justification is our faith. Algumas pessoas pensam que a base, o fundamento da nossa justificação é a fé. They think that Christ died for every man and woman who ever lived or ever will live. Elas pensam que Cristo morreu por toda e cada pessoa que já viveu, ou que vive, ou viverá. They think that he made atonement for everyone. Pensam que Cristo expiou por todas as pessoas indiscriminadamente. So they say that the thing that distinguishes those to go to heaven and those to go to hell is simply faith. Portanto, elas pensam que o que distingue quem vai para o inferno de quem vai para o paraíso é a fé. That makes faith the basis of our salvation. Isso torna a fé o fundamento da nossa salvação. But you notice in Romans 5 verse 1 that Paul says clearly, therefore being justified by faith alone, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Mas em Romanos 5, verso 1, Paulo diz claramente: portanto, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. So our peace with God is through Jesus Christ. Portanto, a nossa paz com Deus é através de Jesus Cristo. So the Lord Jesus Christ is the ground of our salvation. Portanto, o Senhor Jesus Cristo é o fundamento da nossa salvação. In Ephesians, Paul says, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. Em Efésios 2, versos 8 a 9, Paulo diz que, pois pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. We have no reason to boast. Não temos nenhuma razão para nos gloriar. Faith is not a work that earns salvation. A fé não é uma obra que ganha a salvação. It is by grace that we are saved. É pela graça que somos salvos. It is freely and sovereignly given by God without any merit in us. Ela é gratuitamente e soberanamente oferecida por Deus sobre nós, sem nenhum mérito haver em nós. As it is said in Ephesians 2, faith is the gift of God. Como é dito em Efésios 2, é um dom de Deus. God gives that gift only to his elect, for whom Christ has died, and he bestows it only at the planned moment of time. E Deus dá esse dom somente para os seus eleitos, por quem Cristo morreu e por quem expiou os pecados. Put another way, it is not faith that saves us, but faith in Christ. Não é a fé que nos salva, é a fé em Cristo. In fact, it's not faith in Christ that saves us, but Christ who saves us by faith. Na realidade, não é a fé em Cristo exatamente que nos salva, mas Cristo nos salva por meio da fé. Is Christ your only hope for eternity today? Sorry, Reverend. Is Christ your only hope for eternity today? Cristo é a sua única esperança para a salvação hoje. It's vital for each one of us to put our faith in Jesus. É vital para cada um de nós colocar a nossa fé em Jesus. And every one of you who trust in Christ today are justified. E todo aquele que crê em Cristo hoje está justificado. That raises a question though. Does God's sovereignty take away from human responsibility? Isso levanta uma questão, no entanto. A graça soberana de Deus retira a responsabilidade humana? Some think that because there is an elect from all eternity and Christ only died for the elect, therefore there is no gospel to preach to lost sinners. Algumas pessoas pensam que porque há eleitos desde toda a eternidade e que Cristo morreu apenas por esses eleitos, que, portanto, não há evangelho a ser pregado para os pecadores perdidos.
Indeed, some theologians are against the free offer of the gospel to all. Alguns pregadores, de fato, se opõem a essa pregação gratuita a todos os pecadores, de todo modo. But Christ said in Matthew 16, verses 15 to 16, "Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned." E Cristo disse muito claramente em Marcos 16, versos 15 e 16, vão e preguem o evangelho a toda criatura, e aquele que acreditar e for batizado deve ser salvo, mas aquele que não acredita será condenado. The glad tidings concerning Christ's death and resurrection are to be preached to all. Aquilo concernente à morte do nosso Salvador e à ressurreição devem ser pregadas para todos. Christ is to be offered to all and proclaimed to all. Cristo deve ser oferecido e proclamado para todos. All who believe and are baptized will be saved. Todos aqueles que crerem e que sejam batizados serão salvos. Some might think if I'm unconverted and dead in trespasses and sins, there's nothing that I can do, so I just have to sit back and wait. Alguns podem pensar que se eu sou não convertido e se eu não sou convertido e morto nas minhas transgressões e pecados e não há nada que eu possa fazer, então eu posso simplesmente sentar e esperar. If God wants to regenerate and justify me, He will do it. Se Deus quiser me regenerar e me justificar, Ele o fará. So they think they can go on in their sinful pleasures. Então eles pensam que podem continuar com seus pecados nos seus prazeres. They make an excuse out of total depravity and total inability. Eles fazem da eleição e da depravação total uma desculpa. However, Scripture is clear in laying responsibility squarely upon the individual sinner. Porém, a Escritura é clara em colocar a responsabilidade completamente sobre o indivíduo pecador. Paul challenged the crowd that were gathered at Mars Hill in Athens. God now commandeth all men everywhere to repent. Paulo desafiou a multidão reunida na colina de Marte, asseverando que Deus agora comanda que todos os homens em todas as eras, em todos os lugares, se arrependam. Isso está em Atos 17:30. Another place that sets out clearly the free offer of the gospel is Romans 10, verses 11 to 13. Em outra parte, ele escreve em Romanos 10, versos 11 a 13. Whosoever believeth on him shall not be ashamed, for there is no difference between the Jew and the Greek, for the same Lord over all is rich unto all that call upon him, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Quem crer nele não deve se envergonhar, porque não há diferença entre o judeu e o grego, porque o mesmo Senhor sobre todos é rico em atender todos aqueles que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Everyone has a duty to repent and believe the gospel, and all who believe are assured that they will be saved. Todos têm o dever de se arrepender e acreditar no Evangelho. E todo aquele que acreditar, todo aquele que crer, será assegurado que serão salvos. The problem with people is that they don't want to be saved. O problema com as pessoas é que elas não querem ser salvas. They hate God and His gospel. Elas odeiam Deus e o seu Evangelho. Anyone who has a desire to be saved should take this as an encouragement that God is already at work in them, making them willing and giving them this desire to be saved. Todos aqueles que desejam ser salvos devem tomar isso como um encorajamento que Deus está já trabalhando para torná-los dispostos e desejosos de serem salvos e dar a eles essa salvação. A further question is, when is the individual justified? Uma outra questão é quando o indivíduo é justificado. Some hyper-Calvinists argue that the elect are justified in eternity.
Alguns hipercalvinistas argumentam que os eleitos são justificados na eternidade passada. Now, it is true that they are indeed justified in the plan of God. E é verdade, claro, que eles são justificados no plano de Deus. The decrees of God are fixed and cover everything. Os decretos de Deus, eles são fixos, imutáveis. Whatever happens is foreordained, but that is not actual justification. Tudo o que acontece é já predeterminado, mas isso não é como acontece a justificação. Others argue that men and women are justified when Christ rose from the dead. Outros argumentam que homens e mulheres são justificados ou foram justificados quando Cristo levantou dos mortos. There is one verse that seems to support this. Há um versículo que parece dar apoio a isso. Romans 4 verses 24 and 5 say, "We believe on him that raised up Jesus our Lord from the dead, who was delivered for our offenses and raised again for our justification." Romanos 4, versos 24 a 25 diz: Nós acreditamos que ele levantou por nós. Nós acreditamos naquele que levantou Jesus, o nosso Senhor dos mortos, que nos livrou de nossos pecados e que foi levantado novamente para a nossa justificação. But here justification means reconciliation. Mas aqui justificação significa reconciliação. This verse is simply providing us with a basis of our justification. Esse verso nos provê apenas o fundamento da nossa justificação. When Christ was raised from the dead, the Father showed that he accepted the price that Christ had paid for our redemption. Quando Cristo foi levantado dos mortos, o Pai nos mostrou que ele aceitou o preço pago pela nossa redenção através de Cristo. At that point, the atoning suffering of Christ was completed. Naquele ponto, o sacrifício, o sofrimento expiatório de Cristo estava completo. It is plain from other verses that justification only takes place when we actually believe in Jesus. É claro, por outros versículos da Escritura, que a justificação só é de fato completada quando nós cremos em Jesus Cristo. We see this particularly in Romans 5 verse 1. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Nós vemos isso claramente em Romanos 5:1, quando é dito que, tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de Jesus Cristo. So we see that we are justified by faith, we are justified when we believe on Jesus. Somos justificados pela fé e quando nós acreditamos em Jesus Cristo. Prior to that point, we are, as Paul says in Ephesians 2, children of wrath, even as others. Antes disso, como Paulo diz em Efésios, nós éramos filhos da ira, debaixo da maldição de Deus. Before we were justified, we were just like other sinners. Antes de sermos justificados, éramos como todos os outros pecadores. God is angry with us because of our sins, and we are children of wrath. Deus estava furioso contra os nossos pecados e, portanto, éramos filhos da ira. First comes the effectual calling, and then immediately regeneration. Primeiro vem o chamado ou a vocação eficaz e em seguida, logo em seguida, a regeneração. In regeneration, we are born again, we are resurrected and brought to spiritual life. Na regeneração, nós nascemos de novo e somos trazidos à vida espiritualmente. As Paul said in Ephesians 2, you hath he quickened or resurrected who were dead in trespasses and sins. Como Paulo diz em Efésios 2, verso 1, nós somos ressuscitados, nós, aqueles que estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. This regeneration is immediately followed by a response to the effectual call, a response of faith and repentance. A regeneração é então imediatamente seguida por uma resposta à vocação eficaz para nos arrependermos e crermos. The gift of faith and repentance is given, and the sinner immediately believes in Jesus. O dom da fé e do arrependimento é dado, e imediatamente o pecador acredita em Cristo Jesus. The moment the sinner believes, he is justified. E no momento em que o pecador crê, ele é justificado.
Do you believe in Jesus today? Você crê em Jesus hoje? If you believe in Jesus, you are justified. Se você crê em Jesus, você é justificado. Next, we notice the result of justification. E agora nós notamos o resultado da justificação. The result of justification is peace with God. O resultado da justificação é paz com Deus. Being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo. As Psalm 7 says, God is angry with sinners every day. Salmo 7, verso 11 diz que Deus está irado contra o pecador todo dia. Paul writes in Romans 1, verse 18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Paulo diz em Romanos 1, verso 18, porque a ira de Deus é revelada dos céus contra todos os ímpios e toda a injustiça dos homens que tomam a verdade como injustiça. But the moment the sinner puts his trust in Jesus, all his sins are pardoned and the wrath of God is removed. Mas no momento em que o pecador põe a sua confiança em Jesus, todos os seus pecados são perdoados e a ira de Deus é removida. God is now at peace with the sinner and indeed adopts him into his family. Deus então está em paz com o pecador e de fato o adota em sua família. Galatians 3:25, you are the children of God by faith in Jesus Christ. Como é dito em Gálatas 3, verso 26, porque vocês são filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. And Romans 8:15, you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Como é dito também em Romanos 8,15, vocês não receberam o espírito da escravidão novamente para temer, mas receberam o espírito de adoção, pela qual podemos gritar, Abba, Pai. Now it's important for us to consider the place of works with relation to justification. E agora consideremos o papel, o espaço das obras em relação à justificação. Paul states quite clearly in Romans 3, verse 28, therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. Em Romanos 3, verso 28, Paulo claramente assevera, portanto, concluímos que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. So justification is by faith alone. Portanto, a justificação é pela fé somente. But James in his epistle, chapter 2, verse 24, says, you see then how that by works a man is justified and not by faith only. No entanto, Tiago, em sua epístola, no capítulo 2, verso 24, diz, vês agora que pelas obras o homem é justificado e não pela fé somente? James seems to argue against justification by faith alone. Tiago aparentemente parece argumentar contra a justificação pela fé somente. In James 2, verses 20 and 21, we have these words, but wilt thou know, vain man, that faith without works is dead? Was not Abraham our father justified by works when he had offered Isaac his son upon the altar? Seest thou how faith wrought with his works, and by works was faith made perfect? Mas na mesma epístola de Tiago, no capítulo 2, versos 20 e 21, Tiago nos diz, mas saberá tu, ó homem vão, que a fé sem obras é morta? Não foi Abraão, nosso pai, justificado pelas obras, quando ele ofereceu Isaque, seu filho, sobre o altar? Vês que a fé é, então, adornada pelas obras, e pelas obras a fé tornada perfeita. Are Paul and James in conflict? Estão Paulo e Tiago em conflito? There cannot be any conflict in the scriptures. Não pode haver nenhum conflito nas Escrituras. Actually, Paul and James are talking about two different things. Na verdade, Paulo e Tiago estão falando de duas coisas diferentes. Paul is describing how we are initially and actually justified.
Paulo descreve como somos inicialmente e verdadeiramente justificados. That is by faith alone. E isso se dá pela fé somente. James is talking about how we show that we are justified. Tiago nos fala de como mostramos que somos justificados. James is dealing with our ongoing life following our conversion. Tiago está lidando com a nossa vida contínua, a que se segue a justificação. A true believer lives a transformed life. Um crente verdadeiro vive uma vida transformada. The life we live manifests our justification. A vida que vivemos manifesta a nossa justificação. Abraham showed that he was a real man of God by works when he offered Isaac his son upon the altar. Abraão mostrou que ele era um verdadeiro homem de Deus pelas obras, quando ele ofereceu Isaque sobre o altar. Another example is given. Likewise also was not Rahab the harlot justified by works when she received the messengers and sent them out another way? James 2:25. E em Tiago 2:25 é dito que, do mesmo modo, ou semelhantemente, não foi Raabe, a prostituta, justificada pelas obras quando ela tinha recebido os mensageiros e os mandou por outro caminho? We are justified by faith alone, but the faith that justifies never remains alone. Somos justificados pela fé somente, mas a fé somente nunca permanece sozinha. True saving faith shows itself in a transformed life. A verdadeira fé se transforma numa vida transformada. If our faith is without works following it, that shows that it's not real saving faith. Se a nossa fé não tem obras que a seguem, então isso nos mostra que não há uma verdadeira fé salvífica. Some people think that they have saving faith, but the faith they have is not any better than the faith of devils. Alguns pensam que eles têm fé, mas a fé que eles têm não é em nada melhor que a fé dos demônios. James 2, verses 19 and 20, Thou believest there is one God, thou doest well, the devils also believe and tremble. But wilt thou know, O vain man, that faith without works is dead? Como Tiago diz, capítulo 2, versos 19 a 20, crês tu que há só um Deus? Fazes bem. Os demônios também o creem e tremem. Mas não saberá, ó homem vão, que a fé sem obras é morta? So Paul is speaking about actual justification. Portanto, Paulo está falando sobre a verdadeira justificação. The only basis for this justification is the work of Christ. O único fundamento dessa justificação é a obra de Cristo. We cannot add anything to the work that Christ did on the cross. Não podemos adicionar nada à obra que Cristo realizou na cruz. Our works must never be placed side by side with the works of Christ. As nossas obras não podem ser colocadas lado a lado com a obra de Cristo. We have nothing to boast of. Não temos nada do que nos gloriar. But James is talking about declarative justification. Mas Tiago está falando sobre justificação declarativa. Once we have been justified, we show that our justification is real by living a loving Christian life. Uma vez que somos justificados, nós mostramos que a nossa justificação é real por uma nova e adorável vida cristã. It's not just James that refers to this. Paul actually refers to it also in his epistle to the Galatians. Não é apenas Tiago que se refere a isso, mas o próprio Paulo também se refere a isso quando ele escreve aos Gálatas. In Galatians 5, verse 6, For in Jesus Christ neither circumcision availeth anything, nor uncircumcision, but faith which worketh by love. Em Gálatas, capítulo 5, verso 6, Paulo diz: Porque em Jesus Cristo nem a circuncisão vale nada, nem a incircuncisão, mas a fé que coopera com as obras. So saving faith, the faith which justifies, shows that it is real by working in love. A fé salvífica, a fé que justifica, nos mostra que é real pelas obras de amor. As Paul said in another place,
Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things have passed away. Behold, all things are become new. Em 2 aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, Paulo escreve: Portanto, se algum homem está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas ficaram no passado. Eis que todas as coisas se fizeram novas. No one can believe savingly in Jesus but one who is born again. Ninguém pode crer salvificamente em Cristo, exceto aqueles que são nascidos de novo. The new birth brings about a tremendous change in our lives. O novo nascimento traz uma tremenda mudança em nossas vidas. And that new life that we live shows that we have truly been saved. E a nossa nova vida nos mostra que nós somos verdadeiramente salvos. Faith without a new life is dead. A fé sem uma nova vida é morta. So justifying faith, as James says, shows itself in our works. Portanto, uma fé salvífica, como Tiago afirma, se revela em obras. Works then are very important, not in meriting salvation, but in revealing that we have been saved. As obras, então, são muito importantes, não para merecer a salvação, mas por revelar que nós somos salvos. So as James says in James 2:26, for as the body without the spirit is dead, so faith without works is dead also. Como Tiago conclui no capítulo 2, verso 26. Porque o corpo sem alma é morto. A fé, portanto, sem obras é morta também. There is no room for antinomianism. Não há espaço para antinomianismo. The law is very important to the Christian. A lei é muito importante para o cristão. The law first convicts us of our sin and lost condition and need. A lei, primeiro, nos convence de nosso pecado e da nossa condição de perdidos. In this way, it is our schoolmaster to bring us to Christ, where we, unworthy sinners, are justified without works. Deste modo, ela nos ensina sobre a nossa condenação e nos traz a Cristo, nós que, pecadores inúteis, pecadores indignos, somos justificados sem obras. Gálatas 3:24. But then the law becomes our rule of life as a Christian. Mas então a lei se torna a nossa regra de vida como cristãos. Jesus said, if you love me, you keep my commandments. Jesus disse em João 14, verso 15, aqueles que me amam são aqueles que guardam os meus mandamentos. Those who claim that we have no need or obligation to keep the law forget these strong words of Paul in Romans 6, verses 1 and 2. Aqueles que dizem que não precisamos cumprir a lei, esquecem das fortes palavras de Paulo em Romanos 6, versos 1 a 2. What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live any longer therein? Que diremos, pois? Devemos continuar em pecado para que a graça abunde? De modo algum. Como devemos nós que estamos mortos para o pecado viver ainda no pecado? A born-again Christian is dead to sin and now loves Christ and so must do good works. Um cristão verdadeiramente nascido de novo está morto para o pecado e agora ama a Cristo e, portanto, deve frutificar boas obras. Works are very important. As obras são muito importantes. Titus 3, verse 14, let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful. Tito, capítulo 3, verso 14. Que aprendamos também a manter boas obras para os usos necessários, para que não sejamos infrutíferos. On the judgment day we will be judged according to our works, No dia do julgamento seremos julgados pelas nossas obras, because these works will show that we have been truly justified. porque essas obras mostrarão se fomos realmente justificados. Matthew 25, verses 34 to 36, then shall the king say to them on his right hand, come ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from before the foundation of the world. For I was an hungered, and you gave me meat. I was thirsty, and you gave me drink.
I was a stranger and you took me in, naked and ye clothed me. I was sick and ye visited me. I was in prison and you came unto me. Mateus 25, versos 34 a 36. Então o rei dirá àqueles que estão à sua direita: venham, benditos de meu Pai, herdar o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, eu era peregrino e me acolheram, estava nu e me vestiram, eu estava doente e me visitaram, eu estava na prisão e vocês vieram a mim. Do you show yourself that you have been justified by doing good works that demonstrate the reality of your faith? Vocês mostram que foram justificados através das boas obras que revelam a realidade da sua fé? It's very important for each one of us to live out a full Christian life. É muito importante para todos nós vivermos uma vida cristã completa. So in conclusion, let's once again remind ourselves of the Catechism. E para concluir, nós lembramos mais uma vez do breve catecismo. What is justification? O que é a justificação? Justification is an act of God's free grace, wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight, only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. A justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Amen. May God bless his word to you. Amém. Que Deus abençoe essa palavra para vocês.